Como ficar rico? Não que isso seja um amuleto para o sucesso, mas você já viu algum professor chegando para dar aula de Lamborghini? Não. Pois é, não que seja um amuleto para o sucesso, não que bens materiais sejam isso, mas é porque já nessa época eu observava que o cara que era dono do supermercado do lado da escola, por exemplo, ou outro empresário que não tinha terminado os estudos de forma completa, era milionário, sabe? Tinha uma rede de lojas, etc. Eu ficava pensando, cara, o que esses caras sabem que eu não sei? Será que esse é o caminho que eu quero seguir? Seja muito bem-vindo ao nosso quadro de cortes comentados de marketing. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E hoje vamos com o corte de Thiago Fint, sempre polemizando, sempre trazendo informações importantes e relevantes. Então não perca esse corte, assiste até o final e vem comigo. A minha mãe sempre teve uma loja de confecção, roupas, calçados, e tudo que os dois faziam era meramente para pagar as contas em casa, sabe? Meu pai era sempre muito aficionado com estudos, porque ele percebeu que, cara, ele era, segundo ele, o garoto mais inteligente da sala, de matemática. E aí o pai dele, no momento que viu que ele podia conseguir carregar peso, tirou ele da escola para ele poder trabalhar numa olaria de tijolos. Então ele vivia a vida carregando tijolos. O meu pai também já teve uma bicicletaria, foi mecânico de bicicleta. Então assim, nasci em João Molevade, uma cidade bem pequena no interior de Minas. Ali eu fui muito influenciado não só pelos meus pais, mas pelos meus amigos também a seguir aquele caminho mais tradicional de estudo, etc. Pelo qual não tenho nada contra. Eu só observei na época que, o assunto que eu quero estudar, eu não vi nenhum professor numa faculdade que tenha literalmente o know-how absoluto para me ensinar aquela matéria. Como ficar rico? Não que isso seja um amuleto para o sucesso, mas você já viu algum professor chegando para dar aula de Lamborghini? Não. Pois é, não que seja um amuleto para o sucesso, não que bens materiais sejam isso, mas é porque já nessa época eu observava que o cara que era dono do supermercado do lado da escola, por exemplo, ou outro empresário que não tinha terminado os estudos de forma completa, era milionário, sabe? Tinha uma rede de lojas, etc. Eu ficava pensando, cara, o que esses caras sabem que eu não sei? Será que esse é o caminho que eu quero seguir? Bem na minha adolescência eu era fascinado com jogos, jogava muito, cara. Mas não era um problema pra você o lance de grana? Vocês não passavam dificuldades? Não, dificuldade assim, não. Eu só não podia comprar aquilo que eu queria. Exato. Os meus pais sempre colocaram comida na mesa, tudo sempre foram muito... deram educação muito boa, não tenho nada a reclamar. Meu pai, pra mim, um herói. Ele cumpriu com cada uma das obrigações que um homem tem que cumprir para sustentar uma família. Ele trabalhava de domingo a domingo e não tinha férias. Trabalhando na prefeitura, inclusive, ele trabalhou por 20 anos com caminhão de lixo. Caramba. Tá? Ele dirigiu o caminhão, ele tinha um caminhão de lixo. 20 anos fazendo isso. E, cara... Você começou a observar isso. Por que esses caras ganham dinheiro e outras profissões... Porque algumas profissões dão dinheiro e outras não? Exato. Pô, eu tinha meio que uma tara, cara, por tentar entender o que aqueles ricos faziam, porque a diferença era, na minha cabeça... era muito absurda. Passava um carro, por exemplo, esportivo na minha frente enquanto eu estava indo para a escola e eu perguntava para os meus amigos, cara, como assim? Vocês não ficam intrigados em procurar entender o que aquele cara fez para conseguir comprar aquele carro? Eles, não, você viu o jogo ontem? Entendi. Eu era esse teu amigo aí, quando era criança. Eu era o cara que passou uma Lamborghini, o cara, você viu a Lamborghini? Eu falava, então, mas você viu o jogo ontem, cara? E inclusive eu vi, né? Infelizmente, eu tava lá no estádio e o Corinthians perdeu. Mas daí eu comecei a pesquisar a coisa e tal. Eu gostava muito de jogos nessa época. E eu ficava pedindo pro meu pai e minha mãe uma placa de vídeo para eu conseguir rodar os jogos no computador ali. Para quem sabe que não é, a placa de vídeo é uma peça ali que você tem que ter para aumentar a computação gráfica. E uma placa boa é cara, né? É, cara. Crysis na época, né? Um jogo que saiu aí e tal. Eu era dessa época aí. Mas você era de brincar na rua também? Cara, muito pouco. Não, é mesmo? Nunca Ficava brinquei mais em na casa? rua. É Ficava mais mesmo? em casa. Era o Weirdo, aquele cara mais estranho, Sei, sabe? sei. É mesmo? Então, a galera não... E O tímido? que o Thiago Fint diz nesse vídeo é muito interessante. Por várias vezes eu fiquei me perguntando por que vários empresários não têm, às vezes, o colégio completo, não tem curso superior e mesmo assim conseguiu ser bem sucedido. E aí você pensa, poxa, né? Se ele tivesse feito um curso superior, teria ido mais longe ainda. Você deve pensar
disso de seus avós, de repente, um tio, ou seus pais também. E aí eu entendi que para ser empresário, para ser empreendedor, para desenvolver um projeto importante, tem muitas coisas que você não aprende na escola. E é isso que eu entendi que o Thiago Fint diz nesse corte. E para você que ainda acaba ficando com a teoria que aquele seu professor te passa, né, na faculdade, no seu curso, e não sai só da teoria, eu vou te falar uma coisa. A gente não vê professores de Lamborghini, não é porque a profissão, lógico, né, também a profissão não é tão bem remunerada como se deveria, mas a prática, colocar em prática, muda completamente o jogo. E muitas vezes o professor ele tá ali só na teoria. Eu preparei um vídeo com informações que não é que o seu professor não quer que você saiba. Ele não sabe, ele só sabe a teoria. Eu preparei um vídeo prático com informações importantíssimas. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então clica lá, vai para a próxima página. Eu tenho certeza que vai ser muito útil na sua carreira, na sua definição do que fazer depois que se formar, se você estiver fazendo um curso, fazendo uma faculdade, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Fica com Deus e até a próxima.